Hoje falaremos um pouco sobre área, mais especificamente sobre a área do triângulo e alguma de suas propriedades. Então vamos pegar aqui um triângulo qualquer. Então, vamos pensar nesse triângulo aqui, ó, com vértices A, B, C, e vamos traçar uma altura relativa ao lado BC, que vamos chamar de AH. Então, AH é a altura relativa ao lado BC. Né? Repara que ela é perpendicular ao lado BC. Se isso acontece, né, se AH é perpendicular ao lado BC, então vamos chamar esse AH aqui, por exemplo, de H minúsculo e esse BC de A minúsculo. Então, a área do triângulo ABC, isso aqui significa a área do triângulo, vai ser igual a A vezes H dividido por 2. Ou seja, a área de um triângulo de vértices A, B e C e a altura relativa ao lado BC sendo H e base BC sendo A é o produto da base pela altura dividido por 2. Tá? Então, para qualquer triângulo, a área é sempre o produto da base pela altura dividido por 2. Vamos pegar um exemplo aqui genérico a respeito de um triângulo. Então vamos a um exemplo. Digamos que você queira calcular a área de um triângulo que tenha uma altura relativa a esse lado aqui, sendo 6, e esse lado aqui sendo 10. Né? Então, para calcular a área, a gente vai usar esse tamanho, que a gente já sabe que mede 6. Então, vamos chamar aqui de A, B, C. Então, a área ABC vai ser 6 vezes 10, que é esse tamanho aqui, certo? BC sobre 2. Então, a área que a gente quer é ABC igual a 60 sobre 2, 30. Ok? Então, super simples, né? Tem o ABC, a altura vale 6, a base vale 10, a nossa área então vale 30. Bom, mas acontece que às vezes o triângulo ele é retângulo. Quando isso acontece, a gente tem uma propriedade interessante sobre o triângulo retângulo. Olha só. Então vamos abrir como uma observação aqui. O que aconteceria, né, se o triângulo fosse retângulo? Ou seja, se a gente tivesse um triângulo desse tipo. Então aqui 90 graus, por conta do triângulo retângulo. Né? E digamos que os lados do triângulo retângulo sejam os seguintes. Aqui B, aqui C e aqui A. Ou seja, B e C são os catetos, que são os lados que formam 90 graus entre si, e A a hipotenusa. Então, nesse caso, a área desse triângulo, né,
simplesmente vai ser o produto desses dois catetos, ou o produto desses dois lados, BC, sobre 2. Isso acontece porque tanto B quanto C, né, são alturas do triângulo. Repara que esse mesmo triângulo poderia estar sendo desenhado assim, ó. Aqui sendo 90 graus, aqui sendo B, aqui sendo C e aqui sendo A. E a área continuaria sendo BC sobre 2. Por quê? Porque basta você pegar, né, a multiplicação dos catetos e dividir por 2. Então vamos a um exemplo agora com um triângulo retângulo, né, dessa área. Então, deixa eu fazer um triângulo um pouco mais. Então temos aqui um triângulo retângulo. Digamos que aqui seja 8 e aqui 6. Bom, é importante tomar cuidado nesse exemplo, porque aqui, diferente dessa figura, eu desenhei ela, né, virada dessa maneira. Ou seja, o ângulo de 90 graus, ele aparece agora aqui em cima. Como ele aparece aqui em cima, a gente tem que ver que esse aqui é um cateto. Então eu tenho essa medida, eu tenho essa medida que é outro cateto, e a área é o produto dos catetos. Então a área aqui nesse caso, vamos chamar de A, 6 vezes 8 dividido por 2. Como 6 vezes 8 é igual a 48, a área então será 24. Ok? Então, com isso fica fácil perceber a área de um triângulo retângulo, né? A área de um triângulo retângulo é o produto dos seus catetos, dos seus dois menores lados, divididos por 2. Tá? Outra coisa também interessante acontece quando a gente tem um triângulo equilátero. Então vamos dar uma olhada no triângulo equilátero. Se você não lembra, o triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem os três lados iguais. Então digamos que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, ou seja, esse lado vale L, esse lado vale L e esse lado vale L. A gente sabe de vídeos anteriores, de aulas anteriores, que essa altura aqui, ou qualquer uma das outras, né, vale H, e que H no triângulo equilátero é o lado multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. E como a gente sabe que a área do triângulo só depende da altura daqui até aqui e dessa base, a gente pode calcular então a área usando esses dados. Então vamos calcular a área usando esses dados. Vamos chamar a área de A. A base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Quando a gente multiplicar esses dois fatores, a gente vai ter A igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Isso vai me dar lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, a área de um triângulo equilátero, né,
isso aqui é um triângulo equilátero porque tem os três lados iguais, é o produto do lado ao quadrado, lado é um dos lados aqui, por raiz de 3 dividido por 4. Então vamos a um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem um triângulo equilátero aqui. Então, um triângulo equilátero. Então, exemplo. Cujos lados, então, medem, por exemplo, 6. 6, 6. Como a gente já viu, nesse caso, então, L é igual a 6. Então, se aqui é A, B e C, a área ABC vai ser lado ao quadrado, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, 36. Então, ABC será 36 dividido por 4 vezes raiz de 3. 36 por 4, 9. Isso vai nos dar que a área ABC é igual a 9 raiz de 3. Ok? Então, com isso, a gente viu aqui três importantes áreas do triângulo, né? A área do triângulo genérico, a área do triângulo retângulo, que é uma consequência direta, né, da área do triângulo, e a área de um triângulo equilátero em função de um dos seus lados. Beleza? Só para a gente fechar, vamos dar uma olhada aqui no que acontece quando temos um triângulo, né, com um dos seus vértices numa situação especial. Então, olha só. Então, digamos que eu tenho um triângulo qualquer, sendo que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma reta, outra reta, de modo que essas duas retas, R e S, sejam paralelas, ou seja, R é paralelo a S. E que aí eu tenha um vértice aqui, A, outro vértice aqui, B, e outro vértice aqui, C. O triângulo ABC esse triângulo aqui, digamos que ele tem a área A, ou uma área qualquer, tá? Então, digamos que A, B, C tem uma área A1. Bom, se você desenhar um outro triângulo com um vértice aqui, vamos chamar de D, vértice D, está aparecendo um P, vértice D, cuja base também é BC. Repare que a base é a mesma. E, como as retas são paralelas, a altura é a mesma. A altura desse triângulo é a mesma desse triângulo. Tá vendo? Então, ó, essa altura aqui, ó, que vai daqui para cá, é a mesma que vai daqui para cá. Ou seja, a área de DBC, deixa eu fazer da mesma cor do triângulo, a área de DBC também é A1. Por quê? Quem é A1?
A1 é BC vezes H, dividido por 2. Quem é isso aqui? DBC. É BC, também vezes H, dividido por 2. Então, a área desses dois triângulos e qualquer outro triângulo desenhado com o vértice nessa paralela e a base em BC será a mesma. Por exemplo, se eu pegar um vértice aqui, ó, é ABCD, de modo que eu venha para cá a área desse triângulo de verde também tem a mesma base. BC, vamos chamar aqui de X. E exatamente a mesma altura H, ou seja, a área de EBC também vale A1, porque também é BC vezes H sobre 2. Beleza? Eu fico por aqui com essa aula diária. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu!